Vamos falar da barriga, então. Tem uma pesquisa inglesa que revelou que a preferência das mulheres é por homens fora de forma. Aham. Não é aquele homem com barriguinha de tanque, não, minha gente. Você tá achando estranho? Aqueles homens, né, com aquela barriga toda quadriculada, músculos durinhos, eles não configuram o imaginário de 3 em cada 4 mulheres brasileiras. 3 em cada 4 mulheres preferem os barrigudinhos. Não é interessante? Mas a gente foi buscar mais evidências a respeito e a gente achou um estudo da Universidade de Kayseri, na Turquia, que acompanhou a rotina de 200 homens. Né? Durante um ano, acompanharam 200 homens. E o resultado dessa pesquisa foi publicado no site Cantry e diz que homens que ostentam uma certa barriguinha são melhores de cama. Uhum. E eles também, enfim, eles são melhores amantes, tá? Não vou falar os detalhes aqui porque não convém pelo horário. Mas ao contrário dos malhados, essa é a pesquisa. E aí, qual que é a sua opinião, hein? Doutor José Roberto, o geriatra, está aqui e a gente vai conversar a respeito. Doutor, essa é uma pesquisa muito interessante, né? É diferente do imaginário das todas as mulheres, né? Teoricamente, aquele mais saradinho seria o homem mais ideal, mas no final não é, né? Eu acho que é porque o mais saradinho, ele sempre está na mídia, né? Ele sempre está na mídia, ele sempre está de sunga na mídia também, mostrando o abdômen saradinho. Mas também o finalzinho dessa pesquisa diz que as mulheres têm a maior preferência por homens que não têm essa barriga saradona, quadriculada, e uma certa saliência, porque eles se preocupariam também melhor com elas, né? E deixariam de pensar tanto em como manter a barriga e se preocupariam melhor com a mulher. Provavelmente o outro é muito mais vaidoso e pensa muito mais nele no espelho do que na mulher. Talvez seja essa a explicação. E essa pesquisa, acho que vem de encontro a isso, né? Mostrando que 75%, né? 3 em cada 4. 3 em cada 4 mulheres. Não prefere o tanquinho. A gente não quer ser radical, tá? Se você tem uma barriga sarada e você, ao mesmo tempo, você se preocupa com a sua companheira, você não se encaixa nesses dados, tá bom? Que isso fique bem claro. Mas a questão da barriga, quando a gente diz aqui que 3 em cada 4 mulheres preferem homens barrigudinhos, a gente tem que se preocupar com a saúde dessa barriga, né? Não é agora que você vai sair tomando um monte de cerveja e vai comer todos os churrascos que você sempre quis comer, que você estava de dieta e desistiu. Não, não é isso. Porque a barriga do homem é importante, né? É um dado super importante, porque a obesidade, a gente chama obesidade androide, inclusive. Tem a obesidade ginecoide das mulheres, que abrem muito mais o quadril, e a obesidade androide, que é a do homem, que é essa barriga, onde a relação entre a cintura e quadril predomina a barriga. Né? Então, na mulher, a cintura e o quadril, a medida de cintura e quadril, predomina o quadril. Esta barriga, por si só, ela é um aumento de risco para doenças cardiovasculares. Então, se eu pegar uma pessoa que tem, a gente vai conversar acho que sobre isso, você mostrou bem no Boletim Notícias, que ela é distribuída mais homogeneamente, o peso, ou seja, com o mesmo peso e altura, e o outro mais baixo, né, assim, com muito mais barriga, no final o peso dos dois na balança, isso é importante a gente conversar depois, é igual, o barrigudo morre mais de coração do que aquele que tem mais distribuído, né? Entendi. Bom, a gente tem aí 6 homens, né, diferentes. Você, mulher que está assistindo, qual que te atrai mais, né? Mas a gente não está falando de atração, a gente está falando de saúde. Além da atração, né, 3 em cada 4 mulheres preferem os mais barrigudinhos. Mas nesse caso aqui, barriga é importante, a barriga pode te deixar aí com sérios problemas cardíacos, pode te gerar um infarto, diabetes, um monte de coisa, né, doutor? Circunferência abdominal, né, tirando do segundo para trás, do terceiro em diante, né? Terceiro para cá. Talvez o terceiro, se a gente medisse na fita métrica, ele teria mais de 102 centímetros de barriga, né? 82 para as mulheres. Mas isso é um fator de risco independente de pressão alta, de colesterol, de diabetes. Se eu tenho isto, né, e tenho uma circunferência abdominal, a gente chama uma síndrome metabólica. Essa síndrome metabólica está aumentada a mortalidade cardiovascular. Então é importante tentar reduzir essas medidas. E talvez na hora que eu reduzo essas medidas, o peso na balança continua o mesmo. Né? Como é que é essa matemática? É aquilo que foi mostrado, né? Porque vai aumentar músculo
e vai perder barriga. E a balança no final vai pesar do mesmo jeito. Então vamos fazer uma brincadeira saudável aqui? Você e eu e o doutor, nós três. Qual que é a barriga que o seu marido se encontra? Vamos lá. Acha aí a barriga dele. A gente vai falar uma por uma. A última do lado direito, doutor, que é a maior barriga que a gente tem aqui nessa Papai foto. Noel. É a barriga do Papai Noel. Qual seria o maior risco de ter uma barriga desse tamanho? É o risco de infarto, né? Basicamente de infarto. Então, e maior risco de infarto, porque maior risco de desenvolver hipertensão arterial, maior risco de desenvolver diabetes, maior chance de ter alteração de colesterol e triglicerídeo. Então, essa barriga, né, leva a outras consequências. Associado à própria barriga, mais essas outras consequências, maior chance de infarto. E a barriga da esquerda, a essa última? Ele também, é um pouquinho menor, mas está bem barrigudinho. Na verdade, ele já passa dos valores, né, aceitáveis, né? Até do terceiro em diante, talvez o segundo, o terceiro ali, né, se a gente me disse. A gente poderia, então... dizer que o ideal seria o primeiro e o segundo, na preferência das mulheres, o segundo. Vocês entenderam, né, gente? Os três últimos aqui, os três últimos barrigudinhos, esses três estão bem quadradinhos aí na sua televisão agora, minha querida, esse mesmo. Esses três correm sérios riscos de saúde. Sem dúvida. Tem que malhar, tem que perder essa barriga, né, doutor? Tem que fazer exercício, musculação para ganhar massa muscular, né, se a gente quiser manter peso e perder a circunferência abdominal. Mas nesse caso, se a pessoa, o homem nesse caso, que tem uma dessas três últimas barrigas, já passou dos 60 anos, metabolismo já está mais lento, como faz para perder essa barriga? Bom, primeiro boca fechada, né? Evitar o que você falou lá, o churrasquinho, a cervejada, né? E outras coisinhas, gordura, fritura e chocolate, tudo que a gente sabe que é gostoso, que engorda. Né? Então, fechar a boca e fazer atividade física. Eu sempre falo que a gente tem que, se o nosso carro é 1.000, a gente tem que fazer ele ser 2.000. A gente tem que pisar mais no acelerador. E realmente, com a idade, não é lenda, a gente vai ter mais dificuldade de perder peso, porque o metabolismo basal é aquele metabolismo que a gente, aquela energia que a gente gasta debaixo do braço cruzado, tá certo? Ela diminui com a idade. Diminui a custa, inclusive, de gordura, porque com a idade a gente vai ter depósitos, né? E essa gordura abdominal é mais característica de mais idade. Com a idade, a gente vai ter mais depósito de gordura no tronco, né? E no abdômen, no caso. Então, esta gordura, ela gasta muito menos energia do que músculo. Músculo, para o metabolismo dele, gasta muito mais energia do que gordura. Então, vantagem ter músculo. É muito mais vantagem ter músculo, porque de braço cruzado, alguém que tem mais músculo, gasta mais energia do que o barrigudinho. Por isso que a pessoa que tem mais músculos acaba emagrecendo mais rápido. Muito mais fácil. Entendi. Faz uma dieta simples, um exercício simples, está emagrecendo mais rapidinho do que aquele que não tem tanto músculo. Consome mais energia do que o outro que tem barriguinha. Então não é impossível. Barriguinha ou barrigão? O barriguinho ou barrigão. Olha lá, a fita métrica está aparecendo ali para nós. Olha lá, esse é um barrigão. Então vamos lá, tirar a fita métrica da gaveta de todo mundo e começar a medir o marido em casa. Até o Oswaldo ligou. Oswaldo, um beijão para você, viu, queridão? Ele perguntou o seguinte: qual que é o padrão da circunferência? O doutor falou do padrão de circunferência, que é quanto mesmo? 102. 102 é o máximo que um homem pode ter de circunferência de barriga. Mas ele pergunta se esse valor de referência é de 20 a 30 anos também. Ou se tem uma faixa etária específica para esse padrão de circunferência abdominal. Não se divide em faixa etária, se tem uma dificuldade, inclusive, uma boa pergunta dele, porque de se padronizar isso no idoso. Talvez no idoso a gente aceitasse mais, mas a gente não tem esse padrão, não tem nenhum estudo mostrando que no idoso é diferente. Tem estudos raciais. No asiático, esses valores são menores. Né? Nos japoneses, nos chineses. Nos asiáticos, esses valores são um pouquinho menor. Tá certo? Mas, assim, se eu tiver 103, 104, não precisamos sofrer tanto assim, e é fácil de perder, né? Mas é que os estudos mostram isso, mas eu tenho que entender se eu tenho, qual é o meu abdômen, se é 100, se eu tenho hipertensão, se eu fumo, se eu sou sedentário, se eu tenho diabetes, é muito pior do que um abdômen de 104. É verdade. Certo? Então a gente tem que olhar o global, esse paciente globalmente. Ô, produção, vamos colocar aquela foto a todas as barrigas? Qual dessas fotos, doutor, seria o padrão da circunferência correta?
no homem? A grosso modo, olhando, eu acredito que o primeiro e o segundo estariam bem. O terceiro... O terceiro está com quantos centímetros, mais ou menos? Então, teria que pegar uma fita aí e dar uma... Eu acredito que ele tem de passar do 100. 110 aí. Então, no máximo 110... eu acho que o segundo seria o ideal. O terceiro em diante já corre risco. Já corre risco, entendi. O último nem se fala. Então, o negócio é pegar a fita métrica aí e medir a barriga aí, gente. Vamos medir. Para a mulher, o valor de referência é diferente. É 90, né, doutor? É 88. 88. 88 para a mulher. Então, pega a sua fita métrica, mede a sua barriga. No máximo 88, senão você vai ter riscos aí para sua saúde. E para o homem, no máximo 110. 2. Olha, eu tô aumentando aqui. Tô dando uma canja para ele. Tô dando uma canja aí para você comer um pouquinho mais. Não, é 102 para o homem e 88 para a mulher, tá bom? Dessas fotos, então, ó... Grava bem a foto se você não tem fita métrica. A primeira e a segunda foto seriam fotos que o homem estaria com a sua barriga mais saudável. Sim. Sem riscos. O seu físico todo mais saudável. O físico todo mais saudável. Passou do terceiro em diante, gente, aí é preocupante, tá bom? E o que a pesquisa quis dizer é que 3 em cada 4 mulheres preferem os barrigudinhos, mas não é o último, não. Tá bom? Porque o último já representa muito problema para a saúde e daí vai também aquele instinto da mulher, do homem protegê-la, não é verdade, doutor? E se quiser ficar viúva mais cedo, aí então, é o último. Como é que é, Fefe? Ó, José Carlos ligou. Um beijo para você, José Carlos. 40 minutos de caminhadas por dia. Perde barriga? Parabéns, perde barriga. Perde barriga? É isso, Zé Carlos. Pronto, viu? Não é tão difícil assim. Mas perde barriga, mas tem que controlar a comida também, meu filho. Boa, Lu. Não adianta correr 40 minutos e comer um pote de doce e de picanha gordurosa, costela depois. Fritar então, na verdade, o grande segredo é o equilíbrio. É o equilíbrio, moderação, né, doutor? Sempre. Como é que tá a barriga do doutor? Tá bem. Não mostra muito. Mas tá bem. Doutor José, muito obrigada, viu, querido? Até a semana que vem. Até semana que vem.